Esse início de trabalho eu sempre sou grato assim ao trabalho das equipes e de estar pertencendo a essas equipes e ter esse trabalho. O trabalho vai trazendo para cada um o movimento e a pessoa vai tendo a ocupação. Quando ela tem esse propósito, a vida dela, independente de qualquer coisa, fica melhor. Todas as outras coisas caminham atrás da pessoa que tem um propósito. A vida é interior e a vida é dela. Ela é que tem que priorizar-se e dar atenção, ter interesse com o seu propósito. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal. Natal é muito importante na vida de cada um e cada um é que tem que fazer muito esforço em continuar tendo esta condição boa que existe dentro da pessoa nessa época do ano. A própria pessoa é que tem que esforçar-se para continuar tendo essa manifestação, esse sentimento diferente. Um sentimento que a pessoa tem nesta época do ano, ela tem uma vontade de ser feliz e fazer com que os outros fiquem felizes. E esse sentimento faz com que ela movimenta. Na movimentação, cada um teria que estar percebendo-se e observando que é um sentimento que o recorda uma época anterior. Normalmente está ligado à infância que a pessoa teve. Com isso, a pessoa tem que observar assim que esse sentimento transcende a época que a pessoa se encontra. A época que a pessoa precisa de ficar mais presente com ela é da importância da vinda do Filho de Deus, que trouxe as orientações, as instruções, trouxe informações para cada espírito humano ter a possibilidade de encontrar-se caminhando sobre a terra com uma segurança. Cada um é que tem que fazer o esforço de observar que um sentimento bom não é somente para a alegria das outras pessoas. E essa alegria, cada um tem que ter dentro dele uma condição muito importante, que é conhecer os ensinos e sentir-se seguro todo o instante de como ele se encontra caminhando. E tem que fazer uma referência assim. Se a pessoa tem dentro dela um propósito de voltar para a pátria espiritual, a festa do Natal teria que ser diferente, teria que estar envolto com as informações dos ensinos e fazer uma observação que quando dá um presente para outra pessoa, mesmo sendo um filho, um conhecido, aquele presente tem uma duração pequena. No caso da criança, fica fácil de observar. Uns dias depois, aquele presente já perdeu a significação, já acabou a novidade. Se é um outro tipo de presente, é a mesma coisa. E todos têm esta condição bem simples assim, de se reunirem somente para alimentarem. Não existe na vida de um ser humano pessoas que se reúnem para a finalidade de um crescimento da sua vida interior, fazendo uma reflexão sobre a maneira em que se encontram caminhando sobre a terra, se esta maneira dá a ele uma segurança. E uma segurança é o que possibilita a pessoa alinhar-se. E o alinhar é aquela condição muito importante, perceber se o conceito que a pessoa recebeu, o conceito que ela está vivendo diariamente, dá a ela uma segurança, se ela encontra-se sadia, se ela encontra-se melhorando a sua constituição e melhorando a sua perspectiva da sua vida interior. A festa do Natal tem que ter um objetivo diferente do que somente reunirem para alimentar o corpo de matéria grosseira, e fica uma coisa bem forte na vida interior da pessoa. É a própria pessoa que tem que fazer esta condição interna de perceber a diferença que um ensino traz e como a pessoa está fazendo para assimilar aquele ensino. Ela terá que fazer um esforço para a vida
vida física dela, ela fez o esforço para ter o trabalho, para ter aquela família, para ter aquela reunião, mas para a vida interior dela, ela é que faz esse esforço, diferenciando os tipos de sentimentos que cada um tem, e ela tem que aproveitar esta época do ano para esses sentimentos serem mais fortes no seu dia a dia, e tem que fazer a diferença que existe da acomodação com o empenho que precisa de ter todos os dias. Uma pessoa, durante um período da sua vida, ela faz um empenho, ela vai trabalhar numa região distante, esforça-se para manter-se naquela empresa, ela qualifica, mas todas estas qualificações têm uma importância relativa, porque independente dela, através dos anos, ela é substituída naquela empresa ou ela mesma não quer continuar tendo aquela função. Isso existe na vida de todos, independente da função que a pessoa venha a ter no seu dia a dia, mas ela, com a sua vida interior, ela vai continuar com ela toda a época da sua existência. Quando ela encontra-se desenvolvendo uma condição de segurança interior, conhecendo os ensinos, independente dela, os sentimentos e as lembranças do seu passado vêm. Com isso, a pessoa tem que observar que ela precisa de auxílios para continuar tendo as lembranças do seu passado. E essas lembranças possibilitam uma coisa muito importante. Vai tendo um amadurecimento na vida interior da pessoa. Ela vai ficando segura. A segurança é um processo interno. Quando a pessoa tem o propósito dentro dela, independente da época da sua vida, ela vai e ela realiza aquele propósito. A segurança que ela tem com a força dos ensinos possibilita esta condição. Fazer a diferença dos tipos dos sentimentos que a pessoa tem é uma necessidade, e ela tem que observar que o sentimento que dá a ela segurança é quando ela tem o tempo no seu dia a dia que ela estuda os ensinos, e ela vai observando que quando ela encontra-se com os ensinos, ela tem mais facilidade de conviver com o seu anterior. O Natal possibilita esta condição. É um auxílio que o Criador possibilitou para que todos os espíritos humanos tivessem essa naturalidade interna, e cada um tem que fazer muito esforço nas reuniões que ele participa ou que ele organiza, ser superior, não ficar somente a receber alimentos. O alimento a pessoa tem que observar assim, que todos os dias ela precisa de ter o alimento qualificado, e ela tem que ter uma alegria dentro dela em estar recebendo esse alimento. A alegria não pode ser somente no Natal. Ela tem que observar que quando ela se encontra feliz, o alimento apresenta mais harmonioso, e aquela pessoa que prepara o alimento, ela também tem que entrar nesta condição o ano inteiro, de encontrar-se em harmonia para aquele alimento ficar melhor. É de conhecimento de muitas pessoas que quando a pessoa não se encontra saudável, ela não prepara alimentos. Natal. O sentimento bom que cada um deixa fluir dentro dele com as irradiações da estrela radiante, ele tem que tornar-se, na sua condição de pensamentos, uma condição de pureza. O amor anda junto com a pureza, anda junto com a justiça. Ele tem que observar que no Natal possibilita uma condição da pessoa se encontrar com aquele amor. E ele muitas vezes quer presentear outras pessoas.
especialmente ligados a fios sanguíneos. Cada um é que tem que observar que precisa desse equilíbrio, e um presente tem que ser sempre com aquela condição de fazer bom uso àquele que vai receber. Não é somente dando o presente que a pessoa vai ficar qualificada e que ela será lembrada. O valor das coisas materiais que a pessoa possibilita a outra tem uma importância relativa. Se aquele que tem vontade de ser lembrado no futuro, ele terá que dar um outro tipo de valor, um valor eterno, um ensino, uma fala, uma maneira de posicionar, o jeito com que ele relaciona. É um processo natural. Somente assim é que a pessoa será lembrada. É fácil assim da pessoa lembrar do ano anterior, do presente que ela recebeu, a significação que aquele presente trouxe para ela e a importância de ter tido aquele presente. Uma sabedoria, uma amizade com uma pureza, uma amizade com a justiça, a pessoa nunca esquece, e cada um é que tem que fazer esforço para ter esta condição. É muito ruim para uma pessoa quando ela é lembrada somente da maneira em que ela presenteia as outras pessoas. Ficou uma coisa sem importância, e quando a pessoa vai ficando envelhecida, que o filme da vida dela começa a ser passado, independente da pessoa, ela começa a lembrar do passado em que ela teve, e ela vai observar que as alegrias verdadeiras que ela tem dentro dela, que formam um material para a sua vida interior, somente naquela época em que ela atuou com o amor, com a pureza e com a justiça, ou que atuaram com ela com esta mesma condição. Bem simples, quando uma dona de casa atua com uma pureza, com um amor e com uma justiça, aquelas pessoas com quem ela relaciona apresentam uma seriedade, uma pureza quando dirigem a esta senhora. Se faltou o jeito que dirigem a ela, já é um jeito como se fosse familiar, perdeu a consideração. A mesma coisa no relacionamento de um funcionário com o empregador. Se esse funcionário não tem o grau dentro dele e ele não comporta-se no grau que ele precisa de comportar-se, ficou sem consideração. Não teve um grau de diferença do empregador para o empregado. A diferença é esta condição interna. Não houve o amor, não houve a pureza, não houve a justiça. Ficou como se fossem iguais. E esta condição é muito ruim para as duas partes. Não teve um crescimento interior. O Natal possibilita esta condição de ter um grau diferente no relacionamento com as pessoas. Precisa de ter uma consideração. E a consideração não é com a outra pessoa, é comigo mesmo. Se eu me considero, eu me empolpo no relacionamento, eu vou ser criterioso. E esse critério vai entrar numa condição muito boa. Quando a pessoa fala assim que ela ficou descontente no relacionamento com um funcionário ou com outra pessoa, a pessoa não percebeu o sentimento que ela estava tendo e ela achou que a outra pessoa teria que ter uma compreensão. A outra pessoa, ela é. E a compreensão é o que faz a diferença naquele que está relacionando. Cada espírito humano tem que usar as condições que ele trouxe para esta terra. Além de usar, ele tem que desenvolver a condição da audição, a condição de ver a diferença das coisas. Em uma peça que está sendo confeccionada, fica fácil assim, daquele profissional que já se encontra há muitos anos confeccionando, ele vê quando o trabalho do aprendiz se encontra no caminhar do aprendizado, ele vai vendo onde precisa de orientar aquele aprendiz, do jeito que aquele aprendiz está executando a função
função, ele sabe que no término aquela peça não vai ficar qualificada, não vai ficar com harmonia, e ele vai arrumando. E o arrumar é um tempo, porque se o aprendiz não fizer esforço para assimilar aquelas informações, num período curto ele é substituído. É um processo que existe, porque aquele profissional ele tem um tempo na sua atividade e a maneira que ele tem para sobreviver daquela função. Ele é econômico com o tempo que ele precisa de desprender para uma pessoa que não apresenta uma qualificação ou para a pessoa que apresenta uma qualificação. O Natal possibilita esta condição. A pessoa tem que desenvolver as qualidades dentro dela e facilitar a sua própria vida. Ela é que tem que ver a diferença que existe em todas as coisas e ela tem que fazer o esforço de usar os talentos que ela tem e que ela tem que aprimorá-los. As irradiações da estrela radiante, elas irradiam e cada espírito humano tem que receber, possibilitar esta condição de receber as irradiações. E as irradiações são de pureza. E a pureza entra junto com o amor e o espírito humano tem que caminhar na sua vida junto com a pureza e o amor. E lembrar sempre que tem a justiça, tem o equilíbrio. Ele tem que observar que para ele encontrar-se em paz com ele mesmo, ele tem que atuar nas irradiações da pureza. Cada um é que tem que fazer o esforço de observar assim que uma pessoa tem muita facilidade em ver um quadro e ficar com os pensamentos naquele quadro. E aquele quadro muitas vezes não traz uma grandeza para aquele que construiu, para aquele que falou sobre aquele quadro e para aquele que está vivenciando aquele quadro dentro dele. Ele tem que fazer esforço de desenvolver uma condição de evitar informações, ver coisas que não traz uma grandeza. Fica fácil assim de observar que quando a pessoa está na hora do seu repouso, ela muitas vezes demora a entrar no período do sono, porque os pensamentos continuam atuando e ela tem que observar que são pensamentos que não deu a ela nenhuma informação e não trouxe a ela nenhuma grandeza. A pureza é esta condição. A pessoa tem que ir poupando-se daquilo que ela pode ir observando assim qual o procedimento que ela tem que desenvolver para ter um saber, para ela mesma ficar segura daquilo que ela precisa. Todas as coisas que uma pessoa vê que um outro ser humano faz, dificilmente ela terá uma alegria daquilo que ela viu, daquilo que ela presenciou. Sempre são quadros que dá a ela um sistema de caminhar em cima daqueles quadros e ela não tem nenhuma responsabilidade com aquele quadro que ela viu. E as pessoas que fizeram o quadro, ela não tem acesso a essas pessoas para dar o seu parecer sobre aquilo que eles construíram. E cada um com a pureza é que tem que ter esta condição de construir quadros melhores para a sua vida e a sua maneira de ser. E tem que observar que todas as tradições que uma pessoa recebeu não dá a ela nenhuma segurança interior. Fica fácil de observar o Natal, que tem as tradições que as pessoas se reúnem. Dificilmente existe uma pessoa que traz um ensino, uma informação. Quando Jesus fala assim que o pão espiritual é substancioso, e isso é verdadeiro, porque observando a vida de quase todas as pessoas, tem sempre na família uma pessoa, ou mais de uma, ou quase todos daquela família vieram de outras regiões. Com isso, o que aquelas pessoas tiveram durante o trajeto e no período em que se organizavam a ida para a nova região, o período em que iniciou na nova região, o que aquelas pessoas precisavam e que precisam ainda é do pão espiritual. É uma condição física para a vida daquelas pessoas.
O pão espiritual dá esta sustentação somente através do conhecimento dos ensinos e da pureza interior da pessoa. É bem simples e a pessoa precisa de ir observando que esta condição é muito importante em toda a época da vida da pessoa. Quando a pessoa está construindo uma casa, o alicerce, os primeiros tijolos que são colocados sempre são reforçados para ter uma sustentação do peso que vai em cima. É uma coisa bem natural. A sustentação de um corpo físico de uma pessoa, a sua vida interior, se encontra também no seu período de formação. No caso da formação do corpo físico, fica fácil de observar se aquele corpo é alimentado adequadamente e aqueles tutores entendem de alimentos, possibilitando assim que aquela criança em formação receba o alimento adequado. Num período curto, percebe-se que ela tem uma altura maior do que todos que apresentam a mesma idade. Ela assimila os ensinos escolares com uma facilidade melhor do que todos os outros. Para a condição física, fica fácil de observar que o alimento adequado é este procedimento que vai ter na vida daquela pessoa. Se ela continua tendo esta condição do alimento adequado, de fazer o movimento certo com o seu corpo, possibilitando o uso do corpo e o trabalho que existe dos órgãos e das vísceras, aquela pessoa vai apresentar uma constituição física melhor do que aquele que não passou por isso. Para os ensinos é a mesma condição. Toda época na vida de um ser humano, ele tem dentro dele o impulso para apresentar-se naquela condição de segurança do ambiente escolar, da segurança no relacionamento com as outras pessoas, da segurança de ir e de vir. O propósito possibilita esta condição. Com os ensinos é que a pessoa vai ter esta segurança. É com esta segurança é que a pessoa vai tendo a condição de continuar estudando. E ela tem que observar assim que o estudo dá a ela esta segurança, independente de como ela venha desempenhar as funções na sua vida de sobrevivência. Se para a formação de um corpo ela necessitou do alimento adequado, para a estrutura da edificação daquela casa ela precisou de material adequado, para a pureza dela ela tem que fazer o mesmo procedimento. E somente na pureza é que ela vai ser beneficiada com o amor de Deus. E ela tem que observar assim que tem que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio vem com a justiça. O amor é esta condição, o equilíbrio para a vida interior da pessoa. E ela tem que observar assim que na caminhada, independente da idade em que a pessoa tem, ela tem muitos convites para ir e para ficar. Cabe a ela desenvolver esta sensibilidade interior de perceber se aqueles convites ou aquele propósito que ela está pretendendo ter vai dar a ela uma condição interna para a sua vida continuar com a pureza, continuar com o amor, continuar com a justiça. É a própria pessoa que tem que fazer esta condição. No caso das reuniões de Natal, fica fácil de observar. Ela precisa de ir a um lugar que dá a ela um material para a sua vida interior. Ela tem que observar qual é o lugar que existe que dá a ela instruções e informações. E quando ela ouve falar sobre o Natal, ela tem que perceber assim que ela sempre encontra-se na condição de assistente. Dificilmente a pessoa nunca encontra naquela condição de fazer um trabalho para o Criador. Ela sempre encontra naquela condição de assistir. E qual é o benefício que isso traz para ela? É um processo bem simples. A pessoa precisa de fazer as coisas que dê a ela uma grandeza interior. Ter os costumes que os pais transmitiram, que outras pessoas deram a ela determinadas informações, ela
é que tem que fazer esta observação do procedimento que ela precisa de ter todo instante para a sua vida encontrar-se com uma qualificação interna. E esta qualificação é para benefício da própria pessoa, porque ela é que vai ter que caminhar todos os dias com ela mesma. E se uma pessoa caminha num caminho que não deu a ela uma substância interior, ela fica vazia. É muito sério na vida de uma pessoa quando ela já apresenta determinada idade e ela não tem nenhum propósito. Ela vai para aqui ou ela vai para ali, ela está sempre à mercê de um convite. Para aquela pessoa é muito ruim, porque num período próximo, futuro, ela vai encontrar-se sem saúde. Na sua juventude, no seu período de formação, na fase do seu amadurecimento, ela não fez o trabalho de acostumar o seu corpo estudando os ensinos. E a memória de uma pessoa, o cérebro também tem esta relação. Se ela não desenvolveu dentro dela esta condição de acostumar o cérebro a processar as informações, a desenvolver aquela condição com a sua intuição para ver se aquelas informações se encontram com uma coerência. Nos ensinos tem muita coisa importante assim. Eles não se encontram concluídos. É a pessoa que tem que fazer o trabalho em elevar-se para assimilar aqueles ensinos. É um processo que cada um que estuda os ensinos tem esta condição interna de ver que ela precisa de mudar o grau em que ela se encontra, porque durante um período ela vai confirmando assim que ela tem elevação interna, que ela tem uma compreensão. Depois aquela compreensão fica uma vaga lembrança. Na sequência, ela vai mudando a sua condição interna. Toda época, ela tem que lembrar assim, que aquela casa foi edificada com material adequado. O corpo físico da pessoa precisa de alimentos adequados e ela tem que ter o desenvolvimento do costume de estudar os ensinos para que o seu corpo físico tenha condição de ficar naquela posição e o seu cérebro continuar recebendo as informações e o seu espírito ir manifestando com a intuição e fazendo as conexões das informações. As irradiações da estrela nesta época do ano, o Natal, é para a pessoa aproveitar estas irradiações e ficar qualificada para a sua vida interior. E ela tem que lembrar que o pão físico tem uma importância, mas o pão espiritual tem importância toda a época da vida da pessoa. E cada um tem que lembrar assim que no último instante não tem como a pessoa receber os auxílios. Os auxílios, eles são para a vida inteira da pessoa. E toda época, cada um tem dentro dele o começo do certo e o começo do errado. E cada espírito humano vem com uma força de caminhar em busca do seu retorno à pátria espiritual. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ficando segura de como ela precisa de caminhar no seu dia a dia e fazendo a diferença que a pureza das irradiações da estrela radiante, ela só poderá receber se ela melhora a sua qualidade de pensamentos e ela tem que observar que ela tem que melhorar as tradições que ela recebeu. Ela tem que fazer esforço e cada um sabe assim que para uma criança mudar do nível escolar em que ela se encontra, ela tem que frequentar aquele ambiente escolar o ano inteiro, tem que fazer as recomendações do professor e ela recebe a supervisão na casa dela. Para uma pessoa conhecer os ensinos, ela terá que proceder assim a vida inteira e observando assim que ela não pode estudar os ensinos somente na hora em que tem uma condição interna que ela não se encontra agradável naquela condição. Ela tem que estudar os ensinos todo instante, para não ter nenhuma condição interna que a preocupa. Estuda o livro Na Luz da Verdade.